Você assiste agora Alego News. 87 processos na ordem do dia na sessão desta terça-feira, 9 de agosto. Veja também o novo programa da TV Alego, que trata do calendário eleitoral deste 2022. E ainda os 16 anos da Lei Maria da Penha. É agora, no Alego News. Boa noite. Em sessão ordinária, nesta terça-feira, 87 processos na ordem do dia. Veja os destaques do plenário na nossa reportagem. O deputado Carlos Cabral apresentou requerimentos que priorizam gestantes durante os partos. Proíbe o uso de algemas em presas internas ou parturientes, para que elas, no momento do parto ou também no período subsequente da internação, não sejam algemadas aqui no nosso estado, inclusive para favorecer a amamentação. A delegada Adriana Corse pediu pelo tratamento da endometriose. Uma doença ainda pouco conhecida, que traz muito sofrimento para as mulheres e meninas em todo o país, em todo o mundo, e que precisa de ações e políticas públicas para ser conhecida e ser tratada devidamente pelo Sistema Único de Saúde. No pequeno expediente, o deputado Alisson Lima voltou a defender o imposto rosa. Diminuir o ICMS sobre produtos que são feitos aqui no estado de Goiás, especificamente para mulheres. Paulo César Martins lamentou a falta de líderes como no passado. Hoje não se fala mais em liderança. Amaury Ribeiro saiu em defesa do produtor de leite. Não temos uma política pública que defenda o produtor de leite. E o líder do governo, deputado Bruno Peixoto, falou do equilíbrio fiscal. E hoje nós temos o equilíbrio fiscal, inclusive com superávit. O deputado delegado Humberto Teófilo reclamou da possibilidade de aumento salarial para ministros e juízes. Um STF que não tem moral, em razão de recentes decisões, aumentar o próprio salário. E logo após a sessão de hoje, os deputados se reuniram na comissão mista. Encerrada a sessão ordinária desta terça-feira, foi convocada a comissão mista, que aprovou um total de 10 projetos, sendo 6 do governo e 4 de autoria parlamentar. Destaque para o projeto do governo do estado, que dispõe sobre a adesão complementar do estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do estado de Mato Grosso do Sul. Destaque também para o projeto do deputado Thales Barreto, que institui o teletrabalho ou home office para servidores públicos do estado. Mais 3 matérias receberam pedidos de vista. E com o objetivo de estimular o segmento de moda em Goiás, alguns projetos foram apresentados aqui no Legislativo goiano. A maior concentração de empreendedorismo por metro quadrado do Brasil, assim podemos definir as 12 ruas e 18 quadras que formam a famosa região da 44 em Goiânia, o maior polo de confecção e moda do Centro-Oeste e o segundo maior do país. A região da 44 ela é o segundo maior gerador de emprego hoje no estado de Goiás. A confecção ela gera muito emprego, né? A 44, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes participadores, né? Hoje a gente está aqui debatendo na nossa associação justamente essas pautas de melhoria do setor, essas pautas de crescimento, para que 2022 a gente consiga fechar muito bem o ano. Segundo informações da Federação das Indústrias do Estado, FIEG, Goiás é destaque como polo produtor e atacadista de roupa popular, sendo referência, por exemplo, em jeans, tendo o melhor do Brasil. A lojista Sueli, que trabalha com jeans há 25 anos, fala o quanto é importante o incentivo para quem produz. A gente tem que vender para fora, expandir nosso negócio, que a gente é fabricante. A gente, desde o começo, a gente compra o tecido, a gente corta, a gente costura, a gente lava. E assim, a gente tem preço, qualidade. Então a gente tem muita coisa para oferecer para nossos clientes. Costureira, estilista e modelista. É assim que Lucelena se define como profissional e está há 24 anos no ramo. Eu comecei assim, vendo minha madrinha costurar, né? Eu ajudava ela em algumas coisas. Depois eu mudei para Goiânia e fui morar em frente ao Senai. E lá eu comecei a fazer os cursos, né? E aí eu comecei a fabricar e hoje estou aí com a Onda Clara há 25 anos. A gente está na expectativa que a gente continua assim bombando na fabricação.
O crescimento da 44 como polo chamou a atenção de Eduardo e Fabrício, que decidiram investir na região, mas encontraram dificuldades por não ter incentivos, principalmente na abertura de uma tecelagem no estado. A grande dificuldade aqui para o pessoal é a produção. Baseado na matéria-prima, a gente tem que pegar de outros estados. Goiânia ela é muito carente de não ter uma tecelagem aqui. A gente, na verdade, fica na mão de atravessadores e, com isso, o custo do produto ele aumenta muito. Então, essa vinda da tecelagem para cá vai ajudar a gente bastante, em relação até se tornar o primeiro do Brasil, né? Porque Goiás tem a potência para se tornar o primeiro. Lucelena, Sueli, Fabrício, Eduardo e tantos outros que fazem parte da estatística positiva da indústria da moda goiana, responsável por mais de 180 mil empregos diretos, entre lojistas, funcionários de pequenas e médias confecções e trabalhadores de shoppings e hotéis aqui da região. Com o intuito de estimular esse segmento da moda no estado, o deputado Chico KGL pretende incentivar a abertura de uma tecelagem no estado de Goiás. Foi feita uma pesquisa e em volta de 1.000 quilômetros de Goiás, do centro-oeste, nós não temos nenhuma tecelagem. E nós somos o terceiro maior produtor de algodão, já fomos o primeiro. Então precisamos também fomentar esse segmento e nós não temos dificuldade para isso. O deputado também criou um projeto que agora é lei e inclui no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás a Semana da Moda, denominada Goiás Fashion Week, que passa a se chamar agora Goiás Fashion Business, e também uma ação da moda chamada Amaré Fashion, com 100% de produtos goianos e confeccionados no estado. Com esse projeto, essa feira que agora é 31, 1, 2 e 3 de setembro, pode ter certeza que nós vamos fomentar cada vez mais a nossa economia e esses trabalhadores que passaram tanta dificuldade nesses 2 anos de pandemia, com certeza vão estar voltando aí com força total e crescendo cada vez mais. Segundo Thaís Oliveira, que é gestora estadual da moda, incentivos como esse e essa ação da moda Amaré Fashion são muito importantes para a indústria da moda no estado e para a capital goiana. É um juntar de forças que sem isso não é possível a gente ter a força, né, da moda goiana, que potencializam o que a gente quer mostrar. O lugar que nós queremos alcançar dentro do cenário nacional e também internacional, né? Então o projeto ele vem como mais um apoio para a gente, dessas diversas frentes que acontecem, para a gente divulgar e valorizar e conseguir recursos para desenvolver a moda. Em entrevista à TV Alego, o deputado Tiago Albernaz, que é presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, fez um breve balanço dos trabalhos dos primeiros meses do ano. Ele falou também sobre a sua expectativa para este segundo semestre. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Goiás votou 66 projetos em 9 reuniões ordinárias e 2 extras no primeiro semestre de 2022. Dentre as matérias com parecer favorável do relator aprovadas pela comissão, está o projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade de licenciamento veicular perante o Detran. Outro projeto aprovado na comissão concede isenção do ICMS e do IPVA aos veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, auditiva, mental ou autista. O presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, o deputado Tiago Albernaz, falou como serão os trabalhos a partir de agora, nesse segundo semestre. Eu tenho certeza de que matérias importantes a respeito do Código Tributário, da LOA, do Orçamento do Estado, serão matérias importantes nesse segundo semestre e que deverão ter a atenção de todos os parlamentares, tendo em vista que nós estaremos aí, né, findando um processo eleitoral e com a necessidade de cumprirmos aí, né, todas as atividades do nosso mandato em responsabilidade com a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Então a gente tem matérias extremamente importantes. O segundo semestre é um semestre onde a comissão tem um papel fundamental na legislação do Estado e eu tenho certeza que a gente vai estar, assim como fizemos nos outros semestres, farendo também aí a comissão presente, atuante, entregando resultado a toda a comunidade. Com a retomada dos trabalhos, deputados comentaram sobre as atividades neste ano de eleições. Quem traz mais informações é a repórter Patrícia Lee. 2 de outubro, nós vamos decidir o futuro do nosso país
do nosso Estado, por meio de uma importante ferramenta, o voto. Aqui no Poder Legislativo goiano, na retomada dos trabalhos após recesso, deputados repercutiram o assunto e destacaram a importância do voto consciente. É hora do cidadão estar atento à classe política, analisar bem quem ele vai votar, lembrar de quem ele votou nas últimas eleições. E o nosso papel aqui enquanto parlamentar e deputado é saber que o povo está pagando o nosso salário, a casa precisa funcionar, os assuntos pertinentes precisam ser debatidos e votados e nós vamos cumprir a nossa obrigação com a população goiana, participando das sessões aqui do parlamento. Esse ano o eleitor vai votar para 5 cargos: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Já que estamos na Assembleia Legislativa, a gente chama a atenção sobre o papel do parlamento. É hora de estar atento, ainda mais. O poder da escolha está em nossas mãos. São os parlamentares que fiscalizam o poder executivo, ou seja, no nosso caso, a gente fiscaliza o governador do estado e, além disso, nós fazemos as leis que vão reger a vida aqui no estado. Então é importante que você fiscalize o seu parlamentar, ou escolha bem. Veja de que lado ele está, o que ele pensa, quais são os seus projetos, os seus programas aí para o mandato. Com as mudanças que nós tivemos no cenário político brasileiro e principalmente com as emendas impositivas lá no Congresso, desde 2015 e aqui no Estado, desde 2019, está revitalizando a força do parlamentar, permitindo que ele chegue numa cidade, seja cobrado e de imediato dá uma resposta dentro daquilo que é o orçamento dele como parlamentar. Então isso, num curto prazo, vai permitir que o deputado seja um mero representante da população junto ao governo do Estado, para que ele possa, somando as forças que somos, no caso estadual, são 41 e federais são 17, o montante a ser distribuído para a população é muito forte e vai permitir então que ele não passe mais despercebido. Ele vai ter sua força, vai ter a sua representação e com certeza vai honrar o seu mandato. E ainda falando sobre as eleições 2022, estreia hoje um novo programa da TV Alego, que trata justamente sobre o calendário eleitoral de 2022. Você confere agora um trecho do programa. Procurador, seja muito bem-vindo à TV Alego. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, agradecer a todos os que estão aqui nos assistindo na TV Alego e espero que seja útil esse momento para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre o calendário eleitoral que está em curso e que tende a cada vez mais se acelerar de agora em diante. Com certeza. Entramos assim numa corrida eleitoral mesmo, né? Agora, em agosto, já tem vários prazos, né? Que passaram na semana passada. Essa semana também tem alguns prazos importantes que os eleitores e os candidatos precisam ficar de olho, né? Exatamente. No dia 3 de agosto foi uma data importante, vamos relembrar um pouquinho? Dia 3 de agosto foi quando foi o prazo para a nomeação das mesas receptoras de votos, ou seja, para a nomeação dos mesários. Quando eu falo mesários, todas aquelas pessoas, de forma geral, que vão trabalhar nas eleições, não só o mesário em si, né? Mas o presidente da mesa, os secretários de prédio, aqueles que vão ao local de votação previamente para conferir um dia antes, ver se a urna está funcionando, se está tudo certo com o local de votação. Então, todo esse pessoal que trabalha e faz o apoio logístico da eleição, ele já foi nomeado agora no dia 3 de agosto pelos juízes eleitorais. E caso alguém tenha alguma situação que queira apresentar de justificativa para o juiz eleitoral, no sentido de que não vai poder ou que tenha algum impedimento para trabalhar nesse dia, tem até hoje, dia 8 de agosto, para estar apresentando essa justificativa. E o juiz, em posse dessa justificativa, tem até o dia 10 para analisar definitivamente e, se for o caso, fazer alguma substituição, né, em relação a essas pessoas que foram nomeadas e convocadas para trabalhar nas eleições. Ressalvado, se tiver alguma situação superveniente, né, que se admite excepcionalmente uma substituição fora desse prazo, do dia 10 de agosto. Mas quem já
recebeu alguma convocação da Justiça Eleitoral já tem que estar atento, porque hoje encerra esse prazo para solicitar essa substituição. Enfim. A partir do dia 10 de agosto, nós já vamos saber quem são os mesários, né? As pessoas que foram convocadas e que aceitaram esse desafio muito importante para as nossas eleições, já vão estar cientes de que eles vão trabalhar no dia 2 de outubro. Exatamente. Bom, dia 5 de agosto, né, foi uma data muito esperada por vários candidatos e para todo mundo que gosta e acompanha as eleições. Conta pra gente um pouquinho o que aconteceu, fazer um resumo do dia 5 de agosto. Então, Analisa, dia 5 de agosto ocorreram as chamadas convenções partidárias. As convenções partidárias são um momento bastante crítico do processo eleitoral, um dos momentos mais sensíveis, porque é um momento em que os partidos escolhem, partidos ou federações partidárias, como nós temos agora, né, decidem quem são aquelas pessoas que postularão, ou melhor dizendo, que estarão aptas a postular um mandato eletivo. O programa completo você acompanha logo após o Alego News. E agora vamos falar dos 16 anos da Lei Maria da Penha. A gente sabe da importância que a Lei Maria da Penha tem e você vai agora acompanhar uma reportagem especial que a TV Alego traz para você. Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completou 16 anos neste domingo. Sancionada em 2006, surgiu com o intuito de criar mecanismos para prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Um desses mecanismos é a proibição do agressor de chegar perto da vítima, determinada pela Justiça. Desde que a lei foi criada, o número de medidas protetivas saltou de 1 em 2006 para 390 mil no ano passado, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Somente neste ano foram 191 mil casos. A coordenadora das Delegacias da Mulher, Ana Scarpelli, explica que as medidas protetivas costumam ser atendidas até 48 horas após o pedido. Ela analisa que a proteção à mulher vem evoluindo nesses 16 anos, mas que ainda é preciso mais. O que a gente precisa de avanço é que as mulheres confiem cada vez mais no trabalho que está sendo feito, né, nessa rede de proteção que não é só polícia judiciária, é polícia judiciária também, mas ela tem alternativas, né, para se socorrer caso precise sair de um relacionamento abusivo. Em junho, o caso de uma procuradora que foi brutalmente agredida por um colega de trabalho repercutiu. O homem, que era procurador na Prefeitura do Rio de Janeiro, não se importou com a presença de outros funcionários na sala. Ainda segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, entre 2015 e 2021, houve um crescimento de 45% no número de novos casos de violência doméstica por 100 mil mulheres, saltando de 403 em 2016 para 587 em 2021. Para quem passou por isso e não imaginava, o caminho encontrado foi transformar o trauma da agressão em enfrentamento. A pessoa te deixa tão vulnerável, eu não me considerava uma pessoa tão vulnerável assim. Sou uma mulher instruída, eu estudei, e você se torna uma pessoa vulnerável a partir dos abusos que você sofre. E depois, para sair disso, é muito complicado. Foi só com a ajuda mesmo que eu consegui, ajuda de fora, sabe? Essa ajuda psicológica, eu acho que é a ajuda de Deus também, porque eu busquei muito por isso. E esse suporte mesmo da justiça, né, que eu fui atrás, através da Lei Maria da Penha, e que hoje eu tento superar todo esse trauma que eu ainda enfrento. Para a delegada e também deputada estadual na Assembleia Legislativa, Adriana Corsi, há ainda vergonha por parte das mulheres em realizar denúncias. Para ela, é necessário empoderar as vítimas para avançar na proteção. Nós sabemos que impera uma cultura machista que é a verdadeira motivação desses crimes. Enquanto nós não conseguirmos transformar essa cultura machista de que a mulher é inferior, de que ela pertence ao marido, ao filho, ao pai, nós não teremos o fim dessas violências. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, ao menos uma pessoa ligou por minuto para o telefone 190 denunciando violência doméstica. Venham até uma delegacia de polícia. Se for possível a presença em uma DEAN, uma delegacia especializada,
excelente. Há inclusive aqui na DEAN Centro um atendimento todo voltado para esse acolhimento, com atendimento psicológico, se for o caso e a necessidade. Né? A equipe está toda treinada para atender com acolhimento. Então venha, não se cale, denuncie. Né? O que às vezes pode ser entendido como um pequeno crime pode se transformar em algo muito mais sério caso não seja combatido em tempo. E neste segundo semestre, a Escola do Legislativo tem uma programação já encaminhada. Entre os eventos, a escola promove palestras sobre direitos humanos. Confira. Envolver servidores e estagiários da Assembleia Legislativa em uma temática específica é o principal objetivo do ciclo de debates que vai ocorrer durante este semestre, aqui na casa. O evento, promovido pela Escola do Legislativo, em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos da UFG, entra em sua primeira edição, já com uma grande expectativa. A primeira palestra abordou direitos humanos e igualitarismo. A pauta de direitos humanos, de forma geral, é defender a garantia mínima ao cidadão, a garantia mínima de cidadania. E independente da forma como construímos a nossa riqueza, como produzimos o nosso dinamismo econômico, nós temos que garantir o mínimo às pessoas. É só isso que direitos humanos defende, parece simples, mas é muito difícil. Sem uma concepção igualitária, é impossível defender qualquer tipo de uma cidadania universal. Por isso que é extremamente ligada tanto ao igualitarismo quanto direitos humanos. Uma casa legislativa, ela tem um papel principal nesse aspecto. Por quê? Porque é a partir do parlamento que a própria democracia se constitui e funciona. E já que estamos falando sobre expectativa, Suiane resume melhor esse sentimento. Eu tô com uma expectativa muito grande. Eu nunca participei de uma palestra aqui da casa, é a primeira vez. Ainda mais com tudo que vem acontecendo, ainda mais com o que a gente quer viver no futuro. Isso deve ser pregado e levado para frente. E hoje a escola apresentou um projeto sobre lei de proteção de dados. Vamos ver? Fornecer informações pessoais no dia a dia, por exemplo, ao fazer um cadastro em uma loja ou até mesmo criar um perfil na internet é comum. Mas muitas vezes essas informações ganham outros destinos com resultados contrários ao interesse da pessoa que teve seus dados analisados sem seu conhecimento. Evitar o uso indevido é o objetivo principal da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que passou a vigorar em agosto de 2020. A lei disciplina o tratamento dos dados, inclusive nos meios digitais, por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. E com o objetivo de apresentar aos colaboradores da Assembleia Legislativa a lei e sua total aplicabilidade, foi realizado um seminário nesta terça-feira. A explanação foi feita pelo servidor público da Câmara Federal, Carlos Constantino, que foi categórico ao afirmar que todos os dados pessoais devem ser usados em conformidade com a legislação, inclusive durante o período eleitoral. A gente precisa de conhecer a lei. A gente precisa de conhecer a lei, conhecer todos os detalhes, conhecer todas as implicações, o que a lei diz, o que a lei proíbe. A gente precisa de perceber, os servidores em especial, que os titulares de dados têm direitos sobre seus próprios dados pessoais. E esses dados pessoais não podem ser utilizados sem nenhum rigor, sem nenhum controle, sem nenhum tipo de acesso devido, acesso legal. Então o que a gente vai ver hoje aqui, especialmente, é isso, é conhecer todos esses detalhes, conhecer os conceitos, conhecer os direitos que os titulares têm e como eles podem exercer esses direitos. Agora, o que é importante nós frisarmos nesse período eleitoral? Nesse período eleitoral, o importante é o seguinte, os dados têm dono. Os dados têm titulares e esses dados pessoais não podem ser utilizados em desconformidade com a legislação. Então, por exemplo, o servidor público tem que tomar cuidado com os acessos que ele tem aos sistemas, aos dados cadastrais, não repassar esses dados
né? Nenhum tipo de repasse de dado indevido, né? O dado tem que ser utilizado conforme a finalidade que foi previamente determinada, para que a gente não gere nenhum tipo de impacto negativo numa campanha, numa candidatura, ou até mesmo para a vida profissional e vida funcional do servidor público. O seminário, realizado em 2 turnos, foi promovido por meio da Escola do Legislativo em parceria com o Grupo de Trabalho LGPD. Ainda estamos caminhando para ter uma cultura sobre proteção de dados e preocupação com eles, né? Pois hoje eles são um grande capital que as maiores empresas do mundo têm. Por isso que a gente quer trazer isso para os servidores da casa, porque além de mudar todos os nossos processos internos, né, no futuro próximo, a gente também tem que trazer o hábito da proteção de dados para o nosso dia a dia, com celular, redes sociais, pesquisas na internet e tudo mais. Hoje nós temos montado um grupo de trabalho que já vem fazendo esse trabalho, que já vem preparando esse trabalho, porque a questão de proteção de dados é muito importante. Cada local tem sua diversidade, cada local tem seus problemas diferenciados e o Poder Legislativo não poderia ficar jamais de fora. Então nós estamos trazendo pessoas qualificadas para estarem proporcionando, estarem ensinando como agir, como fazer da forma adequada a proteção dos dados pessoais. E o seu Alego News de hoje termina aqui. A você, uma ótima noite, um forte abraço e até a próxima edição.